Boa noite a todos. Hoje vamos falar da neoindustrialização, desenvolvimento produtivo e comércio exterior. E para isso convidei duas personalidades ligadas ao assunto. Estou a falar de Danilo Zimbres, que é o diplomata, serviu na Alemanha, no Paraguai e na República Tcheca. No Brasil, chefiou a assessoria internacional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e assessoria parlamentar do Ministério da Cultura. Boa noite, obrigado, Danilo, por aceitar meu convite e estar abrilhantando essa live sobre neoindustrialização. E também o Jackson Detoni, que é o nosso colega desde o movimento estudantil lá, quando éramos jovens, faz tempo, na PUC Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Maria. Jackson Detoni é analista de inovação e produtividade da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, que é presidido pelo ministro, o nosso vice-presidente Alckmin. Então, sem delongas, eu vou passar a palavra já para o nosso Jackson Detoni, que é a pessoa que vai conduzir a nossa reunião, porque é ligada diretamente à sua secretaria, que está relacionada a essa temática da neoindustrialização. É um tema, um neologismo, neoindustrialização, que é retomar a industrialização do país. Como nós sabemos, a indústria brasileira está em declínio e a industrialização tem que ser retomada. O governo Lula prometeu isso em campanha e está aqui fazendo uma política pública pró-neoindustrialização, com novos afazeres, rediscutindo o papel do Estado na indústria, na economia, e a indústria, por sua vez, com incentivos, motivações, vai criar inovações próprias para isso, para competir no mercado nacional e internacional em condições melhores do que se apresenta hoje. Basicamente, esse é o grande debate da neoindustrialização. Então, com a palavra, passo para Jackson Detoni para introduzir como é que ele vê essa política, o que é a política de neoindustrialização que o governo Lula hoje está retomando essa agenda. Boa noite, com a palavra, Jackson. Boa noite, professor Busanello, boa noite, meu amigo Danilo Zimbres, meu amigo Busanello, de longa data. Vamos debater aqui, então, para o público qualificado da nossa live, do nosso debate, o tema da indústria brasileira. O Brasil, ele é um país construído por vários setores produtivos, né? A nossa história econômica é profícua em ciclos econômicos, né? Que vieram lá da agroindústria, da colonização, da extração, da economia extrativista, e na República Velha, na virada desse século, começou a haver, então, um processo de substituição de importações, de industrialização acelerada, com muitas plantas industriais, né, vindas de países centrais e que vieram para o Brasil, assim como outros países. Esse processo, ele sempre foi um processo contraditório, né, Busanello? Sempre foi um processo cheio de paradoxos, né? Por quê? Porque o nosso padrão industrial sempre foi muito concentrador, né? Foi muito concentrador geograficamente, em São Paulo, Minas, Rio, no Centro-Sul, de um modo geral, e também porque a nossa indústria sempre foi uma indústria voltada muito para a exportação, sem criar muitos vínculos com a disseminação de emprego e renda nas cadeias produtivas mais adequadas ao Brasil. Durante muito tempo, isso deu conta do nosso crescimento econômico, mas, por fatores que eu vou enumerar aqui rapidamente, um deles foi a persistência de taxas de câmbio absolutamente valorizadas, a existência de uma política monetária absolutamente restritiva, e a ausência de participação do governo federal em políticas ativas de estímulo à inovação, à ciência e tecnologia, à pesquisa, ao desenvolvimento, a nossa indústria começou a declinar. Lá nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, ela chegou a ser 27%, 28% do PIB. E hoje ela está entre 9% e 11%, dependendo da régua que se use para medir. Isso significa o que para o país? A gente sabe que a indústria, ela gera empregos mais qualificados, ela gera empregos que remuneram melhor, ela tem mais encadeamentos para frente e para trás, ou seja, ela cria mais transbordamentos de renda, de emprego em outros setores econômicos, inclusive nos serviços, né? Os serviços qualificados, que são fundamentais em qualquer economia moderna, eu falo aqui de marketing, de serviços de informática, serviços de venda, de pós-venda, etc., são muito ligados à demanda da indústria, né? Não quero desmerecer o tema do agronegócio, pelo contrário, a agroindústria é fundamental, mas a gente tem que agregar valor ao nosso agronegócio, porque a nossa agricultura praticamente vive de commodities, né? Produtos que são exportados sem muito valor agregado. Então, para finalizar essa primeira participação, eu diria o seguinte:
nós temos que retomar políticas industriais. O mundo inteiro, depois da crise de 2008, né, do choque lá do Lehman Brothers, do subprime, nos Estados Unidos, a indústria voltou a ser considerada, né? Nós temos aí a crise provocada pela instabilidade internacional a partir, por exemplo, das cadeias produtivas, dos fluxos internacionais de comércio que foram afetados pela guerra entre Ucrânia e Rússia. Agora temos outro conflito no Oriente Médio que pode também acelerar o processo de crise das cadeias globais de valor. E nós temos também a pandemia, né? A pandemia provocou o que os economistas estão chamando de power shoring, né, ou reshoring, né, ou seja, uma repatriação, uma busca para atrair plantas industriais, né. A política norte-americana, por exemplo, do atual presidente Biden, é claramente uma política a favor da indústria, né? São bilhões e bilhões de dólares. Então, por vários fatores, a industrialização ela se tornou o mote, né, dos projetos nacionais de desenvolvimento. E o Brasil não pode deixar, na administração do presidente Lula, que é uma administração voltada para um projeto de desenvolvimento nacional includente, socialmente justo, sustentável, ambientalmente, de criar, então, novos instrumentos, novas políticas de apoio à indústria. E é por isso que nós estamos chamando, inclusive, o nome oficial da política é Nova Indústria Brasil, usando esse neologismo do vice-presidente Alckmin, que é o condutor da política, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para reconstruir os instrumentos, né? Nós estamos numa fase ainda de reconstrução dos instrumentos de crédito, fiscais, de ciência, tecnologia, de apoio à inovação, a formação da mão de obra qualificada, do ensino tecnológico, instrumentos regulatórios, né, que nós precisamos sempre racionalizar e aperfeiçoar, porque os marcos regulatórios ainda geram uma certa insegurança em muitas áreas para investidores, né. Então, isso é o início de uma longa jornada, né, mas o importante é que a iniciativa já foi tomada, né, áreas estratégicas vão ser alvo dessa política, né? Depois eu posso falar como é que ela é organizada em missões, né? E esperamos, então, retomar o caminho do desenvolvimento. Para suas colocações iniciais, eu convido o Danilo para agora continuar, mas antes do Danilo continuar, eu vou fazer uma intervenção da seguinte forma. Você colocou um dado muito importante, que nos anos 80, digamos assim, o PIB, a repercussão da indústria era 30%, e hoje está girando em 9% a 10%, quer dizer, nós temos 20% de um incidente negativo da indústria, quer dizer, caiu muito, da ordem de 50% a 60% da indústria, o valor da indústria no PIB nacional. As razões são várias, tu enumerou algumas. E agora o Danilo, o seguinte, como é que está isso no mundo, Danilo? Tu que é um homem da diplomacia, que anda pelo mundo, conhece mais que a gente, a industrialização no mundo, nos grandes países centrais, também caiu e houve uma afluência dos serviços, ou é uma característica própria do Brasil? Liga o microfone, Danilo. Danilo, o microfone. Professor, boa noite. Primeiro, muito obrigado pela gentileza do convite. Uma honra estar aqui. Mais um debate desse grupo excelentíssimo de pesquisa sobre temas nacionais tão importantes. É um prazer também encontrar o amigo Jackson de Tônio, especialista nessa área, e sempre um prazer, um privilégio estar aqui. Eu diria o seguinte, a questão mundial é muito diversa, né? Cada país teve um processo de desenvolvimento específico. E a questão da industrialização, ou da reindustrialização, ou da neoindustrialização, como se queira colocar, se entende no contexto desse processo mais complexo. Então, você tem, por exemplo, desde a China, mencionou o cenário internacional, né, que é um país milenar, uma civilização milenar, enfim, com alguns milênios já de existência, que tinha passado por um processo profundo de desindustrialização, né? Inclusive com fragmentação do território, ocupação estrangeira, a cessão de Hong Kong, e agora passa por um processo único de reindustrialização, né? É um dado pouco conhecido, mas num determinado momento da humanidade,
as potências ocidentais ultrapassaram a China, sobretudo após a Revolução Industrial, numa ultrapassagem sem precedentes, porque durante grande parte da história da humanidade, a China sempre respondeu por grande parte do PIB da humanidade, e inclusive do PIB industrial. Grandes invenções, grandes descobertas industriais, processos industriais vieram da China. A pólvora, por exemplo, as viagens de Marco Polo. A China sempre foi um grande exportador de tecnologias industriais, enfim. Então, você tem um sistema, uma situação única na China. Em outros países, o processo também é muito vinculado à questão histórica, né? Você tem, por exemplo, nos países europeus, um grande movimento pela industrialização após a Revolução Industrial, pelo fato de que ela ocorre, de fato, no seio da Europa, né, no Reino Unido, sobretudo, e aí você tem uma expansão desses ideais da Revolução Industrial para todo o continente e uma grande disputa, inclusive, pela industrialização. Quando nós olhamos, por exemplo, historicamente para as razões da Primeira Guerra Mundial, muito se fala na competição pela primazia industrial. Era um momento na Europa onde, por exemplo, a Alemanha acabava de ultrapassar o Reino Unido como principal nação industrial da Europa. Você tem um crescimento muito grande da indústria alemã. Agora, o importante nisso tudo, professor, que é o que o nosso colega Jackson estava mencionando, é o seguinte: independentemente das especificidades de um país ou de outro, a questão da industrialização é uma questão estratégica para cada nação. Não existe no mundo moderno nenhuma nação desenvolvida que tenha se furtado a esse debate tão relevante da industrialização e tenha logrado obtê-la em algum determinado momento. As nações desenvolvidas, que hoje compõem o G7, as 10 principais economias do mundo, a maioria delas fez esse dever de casa logo após a Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial surge, você tem enormes projetos de industrialização ocorrendo em todo o continente europeu e depois nos Estados Unidos, que se tornam independentes e vão correr atrás desse prejuízo, né? A questão da industrialização sempre esteve muito vinculada à questão energética, por uma razão óbvia, né? Você, para produzir produtos industrializados, você precisa dos 3 fatores de produção, né? Você precisa de mão de obra, você precisa de capital para comprar as máquinas, enfim, para fazer os investimentos, e você precisa de energia. Então, há um deslocamento muito grande no começo do processo de industrialização do centro energético que gerou a Revolução Industrial, que era, sobretudo, o Reino Unido, né? As grandes minas de carvão do Reino Unido, enfim, havia uma abundância de recursos energéticos no Reino Unido, também na Alemanha, na região do Vale do Ruhr, também na França. Não é por outra razão, inclusive, professor, por essa centralidade na questão da industrialização, que a região da Alsácia e Lorena foi tão disputada. Foi a região de disputa entre a Alemanha e a França. Essa região, eu tive o privilégio de servir lá, era uma região rica em minas de carvão. Você abria um buraco no chão e tirava toneladas e toneladas, milhões de toneladas de carvão que podiam impulsionar esse desenvolvimento industrial. Num segundo momento, há um deslocamento, com a invenção do motor a combustão, há um deslocamento para o petróleo, como principal fonte motriz dessa industrialização, e aí você tem, sobretudo, a economia americana correndo atrás do prejuízo, né? Com a descoberta do petróleo no Texas, o Rockefeller, enfim, toda a história americana está ligada à importância do petróleo. Num determinado momento se descobre petróleo, mas o importante desse parênteses que eu abri, professor, é o seguinte: independentemente dos contextos, das circunstâncias, do momento histórico, todas as nações buscaram desenvolver uma política de desenvolvimento industrial como uma questão estratégica central para a soberania nacional. Então, obrigado, Danilo. Voltando aqui para o Jackson,
nós temos um problema grave, digamos, de industrialização devido à globalização da economia, que ela estraga, machuca, se a gente não tiver condições competentes para se instalar e funcionar. Está aí a indústria chinesa, como disse o Danilo, com muita força, com a presença marcante no Brasil, inclusive no comércio e nos ativos de infraestrutura. Então, fala um pouquinho, Jackson, como é que fica isso, a nova política, né, industrialização, que estão pensando a partir do governo Lula, do vice Alckmin, que é o ministro correspondente à pasta. O que é essa nova industrialização? Quais são os pilares que estruturam essa nova política? Busanello, a indústria é uma política que requer sempre trabalhar com incentivos, né? Porque, afinal de contas, o governo ele investe em pontos estratégicos, mas a massa de investimentos vem do capital privado, né? Veja bem, nós temos hoje uma grande oportunidade, que é uma janela que se abre em pouco tempo, que é uma série de tecnologias disruptivas na chamada indústria 4.0, né? Que é uma indústria que vem da conectividade, da grande massa de dados, o avanço da robótica, né, da automação, sistemas que são integrados com internet nas coisas, né, o avanço do 5G, né, a China já tem pesquisa na área do 6G. Então, tem uma série de avanços tecnológicos, né, que a gente chama de quarta revolução industrial ou revolução técnico-científica, que abrem possibilidades, né? A revolução nos combustíveis, que o Danilo falava, da energia, das novas fontes energéticas, é uma delas, né? O hidrogênio verde, pelas características do Brasil de ser um país que tem uma matriz energética limpa e que pode produzir hidrogênio, né, a um custo competitivo e de fontes renováveis, né, limpas, é inigualável. Nenhum outro país tem essa situação. Mas a política industrial, então, ela deve trabalhar sempre com incentivos, com estímulos, ou fornecendo crédito, né, ou trabalhando na infraestrutura. E é por isso que o CNDI, que é esse Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que foi recriado pelo Lula agora em julho desse ano, ele já havia existido antes, na primeira gestão do presidente Lula, lá em 2004, 2005, e depois, com a gestão do governo anterior, ele deixou de funcionar. Ele estabeleceu 6 grandes alvos, né, 6 grandes missões de política industrial. A primeira delas é trabalhar com agregação de valor para o agronegócio, cadeias agroindustriais, né? Isso diz respeito à segurança alimentar, diz respeito à conectividade no campo. Hoje é fundamental você ter banda larga móvel para poder ter equipamentos com comandos a partir da internet, resolver problemas de bioinsumos, né, fertilizantes, né? O Brasil hoje não produz fertilizantes, tem uma grande dependência de exportação, déficit comercial tremendo nessa área. A outra missão é trabalhar com o complexo industrial da saúde, né? O Ministério da Saúde tem enfatizado isso. Nós não podemos correr o risco de ter outra pandemia e importarmos 80%, 90% dos princípios ativos que vão fundamentar aí a produção de vacinas da China ou da Índia. Nenhum país pode ter esse risco mais depois do que aconteceu. Então tem um grande mercado, aí, uma grande cortina de inovações a ser perseguida. Uma outra missão é exatamente a descarbonização, né? Nós precisamos fazer essa transição energética e abastecer o mundo com novas rotas tecnológicas, né, com energia solar, energia eólica e, fundamentalmente, o hidrogênio verde, que eu acho que é a grande revolução, o grande carro-chefe da revolução industrial que vai acontecer nos próximos anos. Uma outra missão são as tecnologias para infraestrutura, né? Então aí entra toda a parte da infraestrutura logística nacional, da mobilidade, do nosso sistema de banda larga, de 5G, nossas capacidades estratégicas aí de comunicações também que precisam ser fortalecidas. Uma quarta missão são as tecnologias de defesa, né? Nós chamamos tecnologias de defesa, todo esse complexo que gera uma grande movimento de recursos e de investimentos internacionais e que também são tecnologias duais, né? Elas podem ser aplicadas para uso civil, como vários exemplos que nós conhecemos do cotidiano. E o Brasil é um grande produtor de tecnologias para defesa. E, por último, aí, 2 grandes missões, né? Quer dizer, a missão da digitalização,
transformação digital da economia, né? É fundamental, porque hoje a digitalização ela é pervasiva, né? Nós dissemos que ela é transversal, ela perpassa todas as cadeias produtivas. E com isso, então, nós temos essas 6 grandes missões, né? Quer dizer, uma missão ligada ao agro, outra ligada à saúde, uma ligada à infraestrutura, uma ligada à digitalização, uma outra à bioeconomia e uma sexta à defesa. E essas são as prioridades do país nos próximos anos. Jackson, e se você falar, me permite, depois dessa explicação magistral sobre os eixos específicos, né, os desafios específicos que a gente tem, eu queria só sublinhar o que eu vejo como o grande desafio, que é, na verdade, retomar a industrialização. Enfim, a gente começa já agora a lidar com a Revolução 4.0, enfim, com a quarta Revolução Industrial, mas no Brasil a gente não conseguiu completar todas as etapas da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, da terceira Revolução Industrial. A industrialização é uma coisa muito recente. E aí eu volto para o contexto internacional, o professor Busanello tinha mencionado, mas eu acho que essa é a singularidade fundamental do Brasil, que nos ajuda a compreender o nosso lugar no mundo e os desafios que nós temos que enfrentar, né? Porque se nós pegarmos, por exemplo, das 10 maiores economias do mundo, todas elas começaram a se industrializar e se industrializaram relativamente já junto com a Revolução Industrial, né? E dessas 10 nações, o Brasil está voltando agora, nós recebemos os dados auspiciosos, nós estávamos temporariamente fora das 10 maiores economias do mundo, mas segundo o FMI, agora já em 2023, nós retomaremos essa posição, a 9ª posição, e o Brasil, enfim, desde a década de 80 já vem sendo parte, né, dessas grandes economias mundiais. Mas de todas essas economias mundiais, a única que não começou a se desenvolver logo após a Revolução Industrial foi o Brasil, por uma razão muito simples, que é a nossa condição de periferia num sistema colonial profundamente explorador e predatório, né, que nos impedia, inclusive, de ter as manufaturas mais básicas, quanto mais a um processo de industrialização, né? Eu me lembro que nós aprendíamos no Rio Branco, na formação dos diplomatas brasileiros, a construção das primeiras fábricas de tecidos no Brasil, e havia uma proibição real de que o tecido brasileiro tivesse qualidade mínima. Ou seja, basicamente, no Brasil só se podia produzir saco de café, e com aquele saco de café faziam-se algumas calças para escravos, mas o Brasil não podia, era impedido de produzir, inclusive, tecidos, né? A indústria têxtil foi uma grande propulsora na primeira Revolução Industrial, porque ela gerava uma série de máquinas, de inovações, de conhecimento, de mobilização de capitais. Ela foi importantíssima na Inglaterra, por exemplo, né? Em vários países do mundo. Então, essa situação colonial... Pois não, professor? Quem é que impunha essa política de restrição ao desenvolvimento nacional na época? Está falando a colônia portuguesa. A colônia portuguesa nos proibiu rigorosamente. Entendi. Os primeiros debates sobre a questão da industrialização no Brasil, professor, surgem com Bonifácio de Andrada, no contexto da independência e das críticas que Bonifácio fazia à forma como a independência tinha se dado. Porque a nossa independência, na verdade, foi uma independência formal, mas não foi uma independência de fato. O Bonifácio de Andrada poderia, inclusive, imagino que o Jackson deve concordar, ser considerado um dos grandes patriarcas da independência do Brasil, porque ele já, em 1850, na década de 50, ele já antevia a relevância da industrialização para o Brasil, e essa industrialização nos é postergada, nos é praticamente obstaculizada até o fim da Primeira República, porque com a transição do Império para a República, o Brasil cai nessa velha e desafiadora tentação agroexportadora,
que é muito interessante nós observarmos como o debate que ocorreu relativo ao papel da nação e a questão da industrialização durante a Primeira República tem paralelos com o debate que se dá hoje no Brasil, né? O Brasil precisa de muito tempo para superar essa falsa dicotomia entre ser uma nação agroexportadora e se industrializar. E, rigorosamente falando, professor Busanello, a nossa industrialização tímida, muito tímida, só começa com os tenentes e com o movimento tenentista e com Vargas. Vargas inicia a industrialização do Brasil. Você tem um episódio absolutamente ilustrativo, simbólico, que é a construção da primeira grande siderúrgica nacional, da Companhia Siderúrgica Nacional. Era uma bandeira, né, porque a indústria siderúrgica gerava o ferro, o aço para todas as máquinas, para todos os processos industriais. Então, você precisa, no Brasil, de uma verdadeira revolução social para que a industrialização comece a surgir. E quando você observa os gráficos, quando você observa o histórico de industrialização do Brasil, é impressionante, porque há dois momentos muito claros no qual o Brasil buscou se industrializar e logrou se industrializar. Primeiro com Vargas, e depois, evidentemente, na sequência, Juscelino, né, com 50 anos em 5, você tem um grande crescimento da participação da indústria, que é o dado mais relevante, enfim, para você perceber a industrialização ou não de uma nação, se usa, geralmente, a participação relativa da indústria, porque tudo é relativo. Você não pode comparar uma banana com uma pera, né? Então, você mantém o mesmo critério de comparação, que é a economia de um país, e aí calcula a participação relativa da indústria. E essa participação relativa ela vai subindo, aí ela tem um período um pouco de instabilidade e volta a subir vigorosamente, professor Busanello, durante o regime militar, sobretudo com o Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, a partir de 70, do milagre econômico. Então, isso é muito interessante, porque você tem, na verdade, um movimento de industrialização do Brasil que vem desde o patriarca da independência, passando por forças ligadas ao Exército, aos tenentes do Exército, incorporadas pelo regime militar, pela ditadura militar, né? Ou seja, é um debate, na verdade, que ele não é ideológico, ele perpassa a sociedade brasileira como um todo, né? E ele chega, enfim, na década de 80, num ápice de 24%, o Jackson deve ter melhor os dados, mas ele chega num patamar bem elevado, ou seja, o Brasil consegue, da década de 40 à década de 80, lograr uma industrialização muito rápido, muito eficaz, e, inclusive, se constituir no maior parque industrial do Hemisfério Sul, o que é uma proeza. O Brasil, hoje, produz, por exemplo, o KC-390, produz aviões, produz carros, produz barcos, submarinos nucleares, agora em cooperação com a França. O Brasil tem uma capacidade industrial enorme, mas, infelizmente, ainda persiste o velho dilema, né? Como é que nós podemos chegar naquilo que o professor Jackson mencionou, na quarta revolução industrial, na internet 4.0, na produção 4.0, sem que a gente complete as outras etapas desse processo? Porque aí, infelizmente, esse movimento inicial, eu estou trazendo esse contexto histórico para a gente entender os nossos desafios singulares, né? O Brasil está singularizado nesse contexto internacional por ter sido a única economia das 10 maiores economias do mundo que não pôde se desenvolver no século XIX, durante todo o século XX, inclusive, né? Então, você tem esse movimento inicial de industrialização e aí você tem uma grande ruptura com a década de 80, sobretudo começando já no governo Sarney, alguns momentos pequenos, esporádicos, de oscilação das estatísticas, né? E você tem de lá para cá um declínio quase permanente da industrialização no Brasil. Então, eu diria, Jackson, era esse o parênteses que eu queria fazer,
que, na verdade, o maior desafio do Brasil, na minha opinião, é voltar a ter a clareza histórica que nós sempre tivemos relativa à importância e à centralidade da industrialização para o projeto nacional que nós queremos. Viu, Jackson? Obrigado, Danilo. Eu, como leigo na matéria da indústria, etc., como advogado, quer dizer, não entendo do riscado, sempre que tu fala em neoindustrialização, a gente liga o raciocínio para um compromisso que nós temos histórico com a indústria automobilística, que a gente é um setor, obviamente, importante, estratégico, mas não só. Você acabou de falar uma coisa importante, que nós fracassamos completamente a indústria farmacêutica, que nós tínhamos um grande laboratório no Brasil, em tudo, na área veterinária, etc., e na pandemia demonstramos que nós ficamos com nada, quer dizer, nós perdemos a capacidade industrial. Então, fala um pouquinho dessa nova política. Quais são os setores que serão valorados, outros menos, etc. Como é que se define essa estratégia, essa escolha política? Sim. Professor Busanello, a política industrial que está sendo pensada e está sendo debatida, ela não é uma política de gabinete, né? Ela não é uma política top-down, né? O governo não determina por decreto os objetivos da política, o governo indica diretrizes, indica estratégias, né? E dentro dessas estratégias, nós estamos hoje fazendo um grande processo de escuta da sociedade civil. Acabamos de realizar 6 encontros dessas 6 grandes áreas que eu nomeei, com representantes da academia, dos trabalhadores, dos empresários, dos institutos de pesquisa, de instituições do governo, porque nós temos que mobilizar um conjunto de instrumentos de forma planejada, coordenada, com esses alvos precisos, né? Então, o que nós estamos pensando? Nós vamos usar o poder de compra do Estado. Isso é um grande instrumento, né? Você imagina, por exemplo, o orçamento do Ministério da Saúde na compra de suprimentos e equipamentos na área da saúde. É fantástica, bilhões de dólares. E nós temos hoje instrumentos legais, inclusive, que permitem estabelecer margens ou preços diferenciados, por exemplo, para fornecedores que inovem, que usem tecnologia nacional, que gerem emprego, que trabalhem com startups. Margem de preferência. Margem de preferência, exatamente. Então, nós temos que saber usar isso com sabedoria. Por exemplo, a Petrobras anunciou recentemente que vai reintroduzir, que vai recuperar a política de compra de navios em estaleiros nacionais. Bom, isso significa o ressurgimento, quase que a ressurreição da indústria naval brasileira, que já chegou a ter 80 mil postos de trabalho. E, no governo anterior, foi reduzido a 2, 3 mil postos, quer dizer, praticamente desapareceu. Isso são compras governamentais. Outros elementos, o governo tem financiamento. Nós temos um banco, como poucos países têm, que é o BNDES, um banco público que tem 500 bilhões de funding, de capital, e que consegue ter linhas de crédito específicas para setores estratégicos da economia, atendendo uma política de governo. Isso não é pouca coisa, não é pouca coisa. Nós temos uma rede de bancos regionais, o Banco Nacional do Nordeste, Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia, né? Nós temos o BRDE lá no Rio Grande do Sul, nós temos articulados com o BNDES, o próprio Banco do Brasil e a Caixa Econômica, são bancos comerciais, mas também têm um papel fundamental. Essa rede está sendo coordenada e articulada, né? Qualificação do capital humano. Nós vamos entrar agora no próximo PNE, Plano Nacional de Educação. 10 anos, 24, 34. Está acabando agora o plano decenal anterior. Nesse plano vai ter fundamental papel o ensino tecnológico, o ensino médio tecnológico, para formar mão de obra qualificada, aproveitando experiências internacionais, inclusive no bojo da discussão que está revisando o currículo de ensino médio, né? Política de propriedade intelectual. No Brasil, a gente leva 8 anos, 9 anos para obter um registro de uma patente, né, que estimula o processo de inovação. Então, vamos ter que modernizar esse processo. Você falou da área jurídica. A área jurídica é fundamental para a política industrial. Por quê? Porque nós temos a lei de inovação, a lei de informática, a lei do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, o FNDCT, nós temos o PADIS, nós temos regimes tributários. Tudo isso são patentes, peças de um arcabouço legal. Então, o que nós precisamos fazer? Racionalizar, otimizar o conjunto de dispositivos legais
para tornar o custo mais baixo para as empresas, para poderem investir mais e para dar mais segurança para os investidores. Professor, nós temos que gerar 2 milhões de empregos novos todo ano para absorver a mão de obra que entra no mercado de trabalho. O agronegócio não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Até porque hoje nós temos o processo de desemprego tecnológico, com a tecnificação do agro muito grande, né? E a indústria, a nossa indústria, ela tem duas pressões. A pressão de baixo, que é uma pressão de custos, né? De produtos, por exemplo, chineses que entram no Brasil com custo menor, e uma pressão de cima, que é o preço final e a qualidade, que muitas vezes nós deixamos a desejar. Então tem que trabalhar nessas duas dimensões. Tem que produzir mais com redução de custo, sem afetar, por exemplo, uma ilusão liberal que nos foi vendida, que reduzir custo trabalhista é positivo, porque é um tiro no pé. Nós reduzimos os encargos trabalhistas. Custos trabalhistas, isso envolve enfraquecimento dos sindicatos, uma redução da capacidade aquisitiva, e o nosso mercado interno fica cada vez menor. Então, não é por aí. A redução de custos é com aumento de produtividade, com inovação, com tecnologia, com novas fontes de energia mais baratas, né? Então, isso é fundamental. Então, tem que trabalhar esses instrumentos. Infraestrutura, né? A banda larga móvel no Brasil é muito ruim. A banda larga fixa é boa, relativamente, mas aquela móvel é muito ruim. Então, isso tem que ter investimento. E nós estamos já, uns 30 anos da privatização do sistema Telebrás. Então, o governo tem que incidir sobre isso. Tem que ver com as agências regulatórias o que está acontecendo, exigir investimento dos concessionários privados. E comércio exterior, fundamental. Nós precisamos fazer novos acordos bilaterais, multilaterais, de comércio, de investimento. Precisamos rever as relações com a União Europeia, porque o acordo proposto originalmente havia pontos muito polêmicos e desfavoráveis para o Brasil. Precisamos fortalecer o mercado regional na América Latina. Então, são várias tarefas, professor Busanello, que a política industrial coloca na mesa, né? Danilo? Se me permite, Jackson, eu só queria complementar, professor. Pode completar, Danilo. O Jackson mencionou essa questão estratégica do mercado de trabalho, né? Da formação, da criação de empregos, abertura de novos postos de trabalho. Isso é uma contingência fundamental do Brasil. O Brasil é uma nação com 217 milhões de pessoas, os dados agora mais recentes do censo, 200 e tantos milhões de pessoas. É um país continental, né? O Brasil não pode se permitir o debate que é travado em algumas outras nações relativo à pertinência ou não da industrialização. Você pega, por exemplo, uma nação como o Chile, que é uma nação com uma população pequena, ou mesmo uma nação como a Austrália, como o Canadá, são países que, em função do tamanho da população, podem se permitir esse debate, né? São países também exportadores de produtos naturais, de produtos primários, países agroexportadores, e isso, em algumas circunstâncias, é suficiente. Agora, no Brasil, não, por uma razão muito simples, que é o que eu queria chamar a atenção. O Jackson mencionou a questão dos postos de trabalho, de como absorver essa mão de obra que chega a cada ano no mercado de trabalho, mas o Brasil sempre teve um desafio muito grande, que é a balança das transações correntes e a balança de comércio, né? Como você faz para garantir um padrão digno de vida para uma população de 200 e tantos milhões de habitantes, né, com a perspectiva de que essa população importe coisas, etc., se você não tem uma pujança de exportações, se você não tem um setor exportador pujante que incorpore a pujança do agronegócio à pujança dos setores industrializados, né? Porque, senão, você tem uma situação permanente que nos condenaria a uma espécie de neocolonialismo. O Brasil estaria fadado a ser uma colônia, importando algumas coisas com valor agregado enorme, porque você tem a questão dos termos de troca. A questão toda, professor Busanello, são os termos de troca. No comércio internacional, uma tonelada de soja não tem o mesmo valor do que uma tonelada de iPhones. Muito pelo contrário, né? O que
caracteriza o comércio internacional são, de fato, os termos de troca. E esses termos de trocas, eles vão impactar diretamente o poder aquisitivo da população, eles vão impactar diretamente o câmbio. O câmbio está diretamente ligado à capacidade que uma nação tenha de obter superávites nas exportações. Por isso, as exportações e o setor industrial são estratégicos, né? Você tem uma qualidade excepcional de vida, por exemplo, na Alemanha, na França, no Reino Unido, na Suíça, porque são países que conseguem exportar uma quantidade muito alta de produtos industrializados, portanto, produtos com alto valor agregado, portanto, produtos que têm um valor de troca relativamente elevado no mercado internacional, e essa exportação, esse superávit das exportações, gera uma situação cambial que permite a esses países ter, por exemplo, uma moeda forte. Então, quando você calcula, por exemplo, a riqueza de uma nação, quando você calcula o PIB de uma nação, você tem o PIB oficial baseado no poder de compra daquela moeda no câmbio internacional, né? Então, além da questão dos postos de trabalho, você tem também essa questão da necessidade, da importância do superávit de exportações, que é uma questão fundamental, né? E você tem uma terceira questão que eu gostaria de colocar, Jackson, de trazer para o debate, que é a questão da tecnologia. É a questão da tecnologia. Porque a questão da tecnologia hoje, professor Busanello, está diretamente ligada à questão da soberania nacional. Nós estamos assistindo agora, recentemente, né, 2 novos conflitos mundiais, o primeiro no leste europeu, a guerra na Ucrânia, e agora, mais recentemente, os episódios em Israel, a guerra em Israel. E o que fica mais evidente é que o que caracteriza a guerra no século XXI é a tecnologia. São os drones, são os mísseis teleguiados. Em cada míssil teleguiado daqueles, professor Busanello, há uma quantidade absurda de tecnologia, de componentes, de patentes, de peças, de sistemas e soluções que foram desenvolvidos. E grande parte dessas soluções foram desenvolvidas no processo de industrialização, porque há uma coisa que nós chamamos na diplomacia de utilização dual. E cada vez mais o mundo é caracterizado pela utilização dual. Então, quando você cria uma tecnologia para fazer, por exemplo, uma missão espacial, na verdade, você está criando uma tecnologia que vai ser aplicada tanto na panela que você frita bife na sua casa, na frigideira, quanto no míssil que você vai utilizar para garantir a sua soberania. A questão da industrialização, já há muito tempo, passou a ser um consenso internacional, porque ela não só diz respeito à situação histórica de um país, como se fazia no passado. Será que o Brasil pode se industrializar? Será que o Brasil pode permanecer um país agroexportador? Essa discussão é uma discussão que não leva em consideração os avanços tecnológicos, a tecnologia. A tecnologia, professor Busanello, impõe a cada nação moderna a vanguarda no processo de industrialização e de modernização da sua indústria. Muito bem. Hoje, no mundo, a área em que mais se disputa hegemonia mundial é na área dos microprocessadores, por exemplo, que é a vanguarda da indústria de semicondutores, da mais avançada tecnologia, porque é essa indústria que permite a tecnologia dual, que depois é utilizada para fins de preservação e garantia da soberania e da independência dos Estados. Uhum. Danilo, só uma observação. O Brasil, no cenário das nações, ele impacta a sua economia exportadora na ordem de 2% apenas? É isso? Ou mudou esse indicador? É isso. Não, nós sempre fomos muito modestos. O Brasil sempre foi um país, do ponto de vista das correntes de comércio, muito modesto, né? Sem dúvida, nós estamos aquém das nossas possibilidades. Há a questão da ampliação dos fluxos de comércio
sempre foi uma prioridade diplomática do Brasil. A diplomacia brasileira sempre trabalhou para apoiar a industrialização brasileira e o processo de construção da nação por meio da ampliação dos fluxos de comércio e das exportações brasileiras. Nós temos, por exemplo, já desde a década de 60, um consenso diplomático sobre a importância, a centralidade da atuação diplomática para o desenvolvimento nacional. Isso vem desde a época do Araújo Castro, na década de 60, com os famosos 3Ds dele. Na época, ele se referia ao desarmamento, mas se referia também ao desenvolvimento nacional. E ele dizia que, num discurso dele nas Nações Unidas, ele tem a famosa frase célebre dele, onde ele diz que uma das funções, uma das tarefas mais importantes do Itamaraty é apoiar o Brasil no seu processo de industrialização e no seu processo de desenvolvimento. Isso permanece. O Jackson tocou com muita pertinência em alguns pontos importantes. Nós precisamos rever a nossa estratégia de inserção internacional. Nós tivemos muito sucesso na integração regional. Hoje, o Brasil já conta com acordos de cooperação econômica, de complementação econômica, os ACS, e acordos de comércio muito sólidos, muito amplos, com a grande maioria, com quase a totalidade dos países da América do Sul e da América Latina, mas nós não conseguimos ainda concluir acordos de livre comércio de grandes proporções com outros blocos maiores, como, por exemplo, o acordo com a União Europeia. Então, isso volta a ser uma prioridade nacional. Eu acho que existe, o mais importante, é essa percepção, o Jackson mencionava isso muito bem, que esse hiato que se criou na história recente do Brasil foi superado. Eu diria que nos últimos anos houve um hiato em termos da gente voltar a questionar aquilo que já não se questionava há muito tempo, que é a centralidade da industrialização para o futuro do Brasil, para a prosperidade do Brasil. Então, eu acho que quando a gente supera esse ato, há um enorme movimento de retomada de todas as iniciativas brasileiras. O Jackson já mencionou várias delas, mas eu queria trazer uma última, que eu acho que é fundamental e que eu acho que vai ter muito impacto também, professor, nos acordos comerciais, que é a transição energética que o Jackson mencionava. Nós vínhamos lá, desde o começo, fazendo essa pequena digressão histórica de como foi a industrialização do Brasil no cenário internacional, das peculiaridades do Brasil, e o Jackson trouxe a questão do hidrogênio verde, trouxe a questão das novas energias renováveis, e está cada vez mais evidente no cenário internacional que, de fato, as energias renováveis serão o grande motor das transformações tecnológicas e da nova etapa da Revolução Industrial, da quarta Revolução Industrial, enfim, e da inserção internacional dos países também. Há muito interesse na Europa, por exemplo, em relação ao potencial energético do Brasil, ao potencial de cooperação. Há uma compreensão nos países desenvolvidos de que o comércio internacional tem que andar de mãos dadas com a questão da sustentabilidade ambiental, com a questão da descarbonização do planeta, porque quando se fala em revolução industrial, em industrialização, normalmente a gente está falando dos aspectos bons, de todos os produtos que a tecnologia gerou, as máquinas, das roupas aos telefones, aos carros, aos aviões, enfim. Mas a gente também deveria se recordar do problema que a industrialização gerou, que é o aquecimento global, que é uma enorme transformação na atmosfera terrestre, com lançamento absolutamente colossal de gases que geram o efeito estufa e, portanto, o aquecimento global, e cujas as consequências são catastróficas. Então, toda a mentalidade hoje dos países desenvolvidos está ligada à questão da sustentabilidade. Como é que a gente pode garantir um futuro industrial para a humanidade cada vez mais integrado, cada vez mais robotizado,
num contexto de sustentabilidade ambiental. E aí surge a questão da transição energética. O Brasil anunciou planos muito ambiciosos, agora no contexto do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento. São mais de 500 bilhões de reais somente para a transição energética. Essa semana, nós tivemos um anúncio muito auspicioso que a empresa Total, uma das maiores empresas produtoras de energia do mundo, pretende investir 100 bilhões de reais no Brasil até 2026, ou seja, num horizonte muito pequeno de tempo, né? Isso são movimentos absolutamente transformadores, porque a existência de uma matriz energética sólida, ambientalmente sustentável e com capacidade de excedente, com capacidade ociosa, é fundamental para as decisões, tanto de investimento como de conclusão de acordos de livre comércio. Voltando, obrigado, Danilo. Voltando para o nosso Jackson, eu observo o seguinte, que a repercussão econômica da exportação brasileira, da ordem de 2%, que é muito tímida, e temos capacidade muito grande de ofertar algo diferente. Quer dizer, nós somos presos numa matriz ainda agroexportadora lá dos séculos passados. Quer dizer, eu fico pensando o seguinte, exportamos soja in natura, exportamos café in natura, cacau in natura, e importamos produtos industrializados com os nossos próprios produtos. Exportamos ferro, gusa, quer dizer, são essas coisas que tem que repensar. Esse modelo está errado, que nós vamos fazer políticas por dentro. Eu queria te falar sobre isso um pouquinho, Jacques. Como é que a gente pode mudar o pensamento e a reflexão sobre os insumos e a sociedade empresarial sobre isso? Quando nós viajamos para a Europa, né, e vamos para Bruxelas e experimentamos o chocolate belga, né, e ficamos imaginando quantos pés de café existe, quantos pés de cacau, né, existe na Bélgica. Deve ter alguns, talvez, em laboratórios de botânica das universidades, né? E, no entanto, o cacau é brasileiro. O café é a mesma coisa, na Alemanha ou em qualquer outro país. Então, por que esses países nos vendem? Uma vez eu vi um cálculo daquele café, aquela cápsula de café das máquinas, né? Se fizer uma comparação com o que a gente exporta de café in natura, em estado bruto, torrado, em grão, é uma diferença diluviana, né? Uma diferença colossal de valor agregado, né? A explicação, eu acho que pode ter 3 fontes, né, cognitivas, assim. Primeiro que nós não tivemos políticas ativas e permanentes, né, de longo prazo, que estimularam, que criaram incentivos para que os produtores dessas commodities agregassem valor, né? Investissem na produção para, por exemplo, a soja brasileira que é exportada em farelo vira ração para suínos na China, né? Então, por que a gente não pode, inclusive com inovação, com pesquisa, com desenvolvimento, nós formamos 20 mil doutores por ano, professor Busanello, 20 mil doutores por ano, nós temos potencial para fazer isso, porque nós não inventamos, talvez, novos tecidos feitos com soja, novas fibras, estou especulando aqui, mas eu acho que uma das explicações é essa, né? A ausência prolongada de políticas de inovação, de indústria, que criasse incentivos para investimentos em commodities e agregação de valor. A segunda questão é uma brutal injustiça estrutural daquilo que chamávamos antigamente de visão internacional do trabalho, né? As vantagens comparativas às quais nós fomos condenados, os países da periferia do sistema internacional, é brutal, né? E não é à toa que eu até lembrei do livro da história do Visconde de Mauá, né, do Jorge Caldeira, um livro já antigo, mas que é uma preciosidade para entender a trajetória do Brasil, por que o Brasil sempre foi estrangulado nas suas iniciativas de agregar valor às suas commodities, porque isso interessa ao sistema internacional, um país, uma região que fornece produtos primários, sejam agrícolas, sejam minerais, a preço baixo, para financiar exatamente o crescimento dos países centrais, né? Então, essa é uma segunda fonte, né, que a gente precisa romper com diplomacia, com ousadia internacional, com políticas industriais, né,
para ultrapassar essa barreira aí da nossa corrente de comércio, que realmente é ínfima para um país que está entre as 10 maiores economias do mundo. E a terceira explicação é de que nós temos uma mentalidade do nosso empresário industrial e mais ainda do agronegócio, que é uma mentalidade um pouco rentista, que é uma mentalidade que procura maximizar lucro com uma rapidez em pequenas quantidades, que não olha o mercado interno, e que isso é muito ruim para a mentalidade de negócios. Nosso empresário ele é um pouco hostil à inovação, ele não é propenso a tomar risco. E para agregar valor, para absorver estímulos da política industrial, é preciso essa mentalidade de tomar risco, de investir, porque a inovação nem sempre dá certo. Por isso que tem que ter um sistema de garantias, que é público e é privado, e por isso que tem que ter um sistema de educação, né, público, gratuito, que forme pesquisadores nessa área. Mas eu acho que as coisas estão melhorando, professor. Né? Nós temos hoje uma conjuntura bem favorável a retomar as políticas industriais. Né? Os juros estão baixando, a inflação está controlada, o Brasil subiu 2 vezes em agências de risco internacionais, né? O arcabouço fiscal está aprovado, nossa reforma tributária está mais ou menos encaminhada, a gente tem recorde de exportação, a estabilidade política e o fim daquela polarização do discurso de ódio está caminhando rapidamente. O governo Lula voltou a ser reconhecido no exterior, o Brasil voltou a ser protagonista. Então, nós temos vários fatores, né, que estão se alinhando para a possibilidade de retomar o crescimento. Né? Acho que isso cria um ambiente favorável. Certo, como está programado, entendeu? Oxalá que o governo, a tua experiência, já que foi no Ministério, dê certo e tal, total apoio à nova política de industrialização do país. Então, eu convido o Danilo para falar as palavras finais, para nós encerrarmos, já estamos com 1 hora de live, de boa live. Danilo, por favor. É um debate muito pertinente, né, professor Busanello? O Jackson mencionou agora uma questão importantíssima. Se, por um lado, há clareza dos formuladores de política, dos pensadores da nação, né? Se você encontra a questão da industrialização em Bonifácio de Andrada, em todos os grandes teóricos do Brasil, Celso Furtado, enfim, todos os grandes pensadores que tentaram pensar o Brasil. Por outro lado, você encontra uma situação muito paradoxal, né? A história brasileira ela não é construída pelos grandes pensadores, ela é construída pelas idiosincrasias do jogo político. Né? Então, você tem, por exemplo, o que explica o fato do Brasil, durante todas as primeiras décadas da Primeira República, depois de ter se libertado, né, das correntes do colonialismo, enfim, da independência, não ter conseguido se industrializar. O que explica é o fato de que você tinha uma situação política, né, as eleições do Cabresto, um sistema eleitoral que mantinha no poder uma elite ligada aos interesses agroexportadores, a chamada burguesia do café, que havia se tornado riquíssima com as exportações de café do Brasil. Né? Então, essa elite que dominava a política nacional não tinha interesse na industrialização do Brasil. Infelizmente, na história do Brasil, não são poucos os episódios em que os interesses da nação não são exatamente os mesmos interesses das classes dominantes que controlam o jogo político nacional. E algo muito parecido tem acontecido recentemente. Né? Você tem setores novos da sociedade brasileira que se tornaram muito afluentes. A exportação da soja, por exemplo, é uma coisa sem precedentes. A soja surge como um produto de exportação na década de 80 e vai subindo. Hoje, ela é de longe o principal produto de exportação do Brasil. Isso gera um enorme ganho. E você continua tendo, por exemplo, no Congresso Nacional, uma enorme bancada de deputados associados aos interesses agroexportadores do Brasil, que não veem na pauta da industrialização uma prioridade nacional. E aí você tem distorções, como, por exemplo, o Jackson mencionou, né? A taxa de juros, a questão do diferencial da taxa de juros, a questão dos incentivos. Eu gostaria de concluir, professor, dizendo o seguinte:
Se é tarefa dos políticos representarem os seus interesses legítimos no Congresso Nacional, né, que, enfim, os representantes do agronegócio defendam seus interesses no agronegócio, no Congresso Nacional, nós, como pensadores brasileiros, como patriotas, como cidadãos brasileiros genuinamente interessados no futuro da nação, devemos sempre levar esse debate adiante. E eu acho que a situação única do Brasil, é por isso que eu trazia esse debate logo no começo, a situação única de exclusão do Brasil do processo de industrialização, da Revolução Industrial na Inglaterra, a questão do colonialismo, ou seja, o retardamento que nós tivemos no início do nosso processo de industrialização, deveriam ser motivo suficiente para que a gente tentasse um pouco compensar esse atraso que nós tivemos com muita ousadia. Eu acho que é isso que nós precisamos. Nós precisamos da ousadia, por exemplo, que nós já tivemos no passado, de discutir mecanismos que vinculem a arrecadação dos setores agroexportadores a um projeto de industrialização nacional. É um tema um pouco delicado, a questão da taxação das exportações, mas vários países fazem isso. Enfim, vários países aproveitam vantagens estratégicas para fomentar a industrialização. Num determinado momento do Brasil, nós chegamos a ter políticas de preço do café, a política de valorização do café. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente criar políticas de valorização do produto exportador brasileiro, do produto que o Brasil exporta, tirando vantagem da transição energética, tirando vantagem desse enorme potencial que nós temos, e nós não devemos esquecer nunca, nós já conseguimos um milagre. Nós saímos de uma situação muito baixa em termos de industrialização e nós chegamos na década de 80 sendo a nação mais industrializada do hemisfério sul. Se nós já conseguimos essa proeza, eu tenho certeza que nós podemos ainda conseguir muito mais. Muito bem, Danilo. Parabéns. Parabéns por suas palavras belíssimas. Jackson, por favor, então, nós estamos já com o tempo esgotado. Faça as suas considerações finais para nós encerrarmos a nossa live. Olha, professor Busanello, eu acho que nós estamos num processo de construção coletiva da política industrial que implica em definir poucas prioridades, mas com uma assertividade bem maior do que nas políticas anteriores, né? Nós tivemos, na gestão do Lula, a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, a PITSE, depois tivemos a Política de Desenvolvimento Produtivo, em 2008, depois tivemos o Plano Brasil Maior, em 2011, depois tivemos esse ato nefasto, né, de governos conservadores que liquidou toda a forma de diálogo com a sociedade, inclusive dos colegiados de política industrial e a própria política, inclusive o próprio Ministério do Desenvolvimento foi destruído, né? Foi reconstruído agora. E agora, então, nós temos a nova Indústria Brasil, aprendendo com as lições do passado, numa conjuntura internacional mais complexa, mas com condições mais favoráveis. Ela exige um grande esforço de coordenação dentro do governo, porque os instrumentos da política industrial, eles estão disseminados em várias instituições públicas, exige incentivos corretos para o investimento privado e exige um esforço de planejamento muito acurado, muito granularizado para ser operacional, porque as metas da política industrial atual, elas têm que ser, são ambiciosas. Por exemplo, a meta do complexo industrial da saúde é, em 10 anos, ter 60%, 70% de todos os insumos necessários ao sistema de saúde brasileiro nacionalizados, produzidos no Brasil, com tecnologia nacional. Isso é uma meta fantástica do ponto de vista dos desafios que ela impõe. Então, eu sou otimista. Eu acho que nós estamos no caminho certo, nós estamos retomando. Esse processo de diálogo é mais difícil, dá trabalho, gasta energia individual e institucional, mas ele é muito mais legítimo. E a única forma de fazer escolhas legítimas quando se está numa democracia é trabalhar com diálogo, trabalhar com colegiados, trabalhar com escuta, né? E com alinhamento dos projetos. Então, tem o plano plurianual, tem o programa de aceleração do crescimento, tem o CNDI, tem o Conselhão, o C10, tudo isso compondo um todo harmônico em direção a um futuro que se quer para o país.
Gostei muito das palavras também. Então, com isso, quero encerrar nossa sessão, agradecendo muito a presença de você, do Danilo e do Jackson, abrilhantando essa discussão, e desejando, o Jackson, está no governo aí, sucesso no empreendimento, em retomar a industrialização no Brasil em novas condições, respeitando o meio ambiente, em novas especificações de materiais, e que o Brasil se fortaleça como democracia, que isso é importante, e alcançamos uma meta estratégica do país de ter a igualdade social um pouco mais mitigada que não acontece nos dias de hoje. Então, com isso, boa noite, muito obrigado, até outro dia. Um abraço. Obrigado, professor. Um abraço.